Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de quinta-feira, hoje dia 19. E os destaques do jornalismo de hoje são: vamos entender o que está acontecendo na política nacional. Ministro de Lula divulgou ontem que o salário mínimo não será mais de R$ 1.320, será menor. Ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, fala sobre números sem ter conhecimento de causa e diz que no Brasil são 120 milhões de brasileiros passando fome. Isso que o IBGE diz que no Brasil existem apenas 202 milhões de pessoas, né? Então, de acordo com a ministra, mais da metade da população do Brasil está passando fome. Desfecho do caso Rafael saiu ontem. Hoje começa a festa Bento Vindima 2023. E ontem ocorreu o 5º crime violento contra a vida na capital do vinho. Edital da prefeitura buscando profissionais e pagando bem. E entenda a tabela do Gauchão 2023. Esses são alguns assuntos que nós iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje, com a apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves. Esse é o Jornal Últimas Notícias. E como vocês sabem, estamos começando a comentar política aqui no jornal. E ontem as caixas postais da redação ficaram repletas de notícias. Estamos vivenciando uma situação bem complicada, tá? Mas eu espero que vocês, telespectadores, não nos levem a mal. Se não pomos a sua pauta em questionamento, é que nós temos que peneirar bem. Dentre as notícias, vem muitas fake news e a gente não divulga fake news aqui. Na edição de ontem, preste atenção, nós tínhamos escrito uma matéria bem extensa sobre o auxílio reclusão, que é quando um preso, a família do preso, recebe uma quantia de dinheiro do INSS. Pois até algumas emissoras aqui do Rio Grande do Sul tinham falado desse assunto ao vivo. Mas essa notícia, que o auxílio reclusão era maior que o salário mínimo, não procede, pessoal. Isso está especificado numa lei que foi promulgada no dia 26 de agosto de 1960. Claro que com o passar dos anos ela sofreu alterações, mas não no valor máximo do recebimento do benefício. Então tiramos essa notícia de pauta. Isso foi para você entender que às vezes até nós erramos, mas não adianta, a gente tem que ter a notícia em primeiro lugar, sem ter lado, tá? Mas vamos falar de política. Sei que tem muita gente que vai ficar chateado, né? Mas assim, hoje o que mais me chamou a atenção nos recebimentos que nós recebemos, muitas notícias, até no final dessa matéria eu vou deixar o endereço para você mandar aquela notícia de política que você tem, ainda é sobre os vândalos do dia 8 de janeiro. Eu tenho acompanhado nas grandes mídias que não tem exposto os dois lados da questão. Acho que isso tem que ser investigado a fundo, pois tem chegado cada vez mais vídeos aqui em nossa redação, de que um que chegou é de correligionários do movimento do Sem Terra, dos partidos de esquerda, envolvidos nesse quebra-quebra com a camiseta do ex-presidente. Espera aí, eu não estou generalizando. Sei que há pessoas de má índole dos dois lados. Mas hoje, com as redes sociais bombando, se descobre tudo. No caso daquele indivíduo que quebrou o relógio, aquele relógio de 1808 que foi trazido ao Brasil por Dom João VI, é uma peça inestimável. É um patrimônio histórico de toda a nação, meu e seu.
E a identificação desse sujeito será muito fácil, pois ele olha diretamente para a câmera de monitoramento e ela estava gravando nesse momento. E também tivemos acesso a esse material. E se a comissão que está investigando esse caso quer, eu tenho esse vídeo aí desse mesmo sujeito fazendo um L com a mão, fazendo menção ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse vídeo ele está com uma camiseta do MST, em um acampamento do MST que estava em direção a Brasília. E nesse mesmo vídeo, até o nome dele é revelado. Pelo sujeito mesmo, ele mesmo fala o seu nome. Então, pegar esse sujeito é muito importante. Não pelo que ele defende, mas pelo que ele fez. Primeiro, porque isso é fraude ideológica. Se ele é de um partido e estava com a camisa de outro, é fraude. Não iremos mencionar o nome dele por questões éticas e burocráticas. Mas se as autoridades quiserem o vídeo, já falei aqui, nós teremos ele à disposição na redação do jornal e entregaríamos com o maior prazer. Outra notícia é que as grandes mídias não divulgam, é que o ministro Gilmar Mendes, os homens de toga lá, ele liberou 83 detentas do presídio feminino lá da Colmeia para poder abrigar as mulheres que foram presas em consequência dos atos de vandalismo desse dia 8 de janeiro. Será que o ministro dos Direitos Humanos esteve ali para falar daquela tal anistia? Eu não estou defendendo bandido nenhum, só acho que tem que ter para os dois lados, não só para um lado. Será que todas aquelas pessoas são culpadas de vandalismo, aqueles quase 2.000 pessoas? Bom, isso não cabe a nós aqui do jornal julgarmos, só cabe a nós informarmos, tá? Ainda falando de política, o salário mínimo, nós comentamos ontem, né? Não vai ser mais de R$ 1.320 como anunciado pelo governo. Vai ser menor, vai ser R$ 1.302. Pelo menos até o final de maio, né? Depois ele pode aumentar. Diz o ministro do Trabalho, isso disse o ministro do Trabalho, né? Que o salário mínimo então será de 1.302, tá? Você que esperava um pouquinho a mais aí, não vai aparecer, tá? Na reunião de ontem com o presidente e autoridades sindicais que foi decidido isso, tá? Presta atenção, outra notícia aí que eu quero falar para vocês aí. O ministro da Fazenda, sabe, o Fernando Haddad, disse numa entrevista, até nós temos a entrevista aí também, recolhi ela, né? De que não vai mais comprar coisas de empresas de direita, nem um palito de fósforo. Isso é informação, tá? Não é um posicionamento político. Acho que na conotação dele, eu acho que ele foi meio errônea. Ele deve ter se atrapalhado um pouco com a fala. Mas o que eu passei para você são palavras dele. Pois antes das eleições aí, o Partido dos Trabalhadores, eles tinham as posições que era para governar para todos, não só para o pessoal que votou no PT. Ou será que eu estou enganado? Tá. E a última de política, agora sim a última, né? A ministra do Meio Ambiente, lembra dela? Marina Silva? Ela é ministra do Meio Ambiente. Disse em uma convenção em Davos, ela disse que no Brasil existem 120 milhões de pessoas que estão passando fome. Ela falou isso. Lembrando que a população que o IBGE acaba de divulgar, que no Brasil são 207 milhões. Até eu falei no início do jornal 202, não. São 207 milhões de brasileiros que moram no Brasil. Então, de acordo com a ministra, mais da metade da população do Brasil passa fome. Que coisa, né? Nem sei o que pensar. Sempre lembrando que as informações passadas aqui, todas elas têm fontes seguras e testemunhais. E se aquele questionamento que você quer que apareça aqui no jornal, a gente
fala para você sim, explica aqui, manda em off pra gente, para os canais da redação do Jornal Últimas Notícias pelo WhatsApp, que é o código de área 54 991 15 90 19. E na medida do possível nós iremos mostrar aqui no jornal. Claro que iremos pesquisar a sua fonte, não vamos falar coisas sem saber, né? Que nem a ministra aí, né? Mas vamos divulgar aqui no jornal sim, tá? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho de esportes que tem um oferecimento de Natal Fitness. Olha aí, agora falando de esportes, né? Eu não posso deixar de botar essa tabela aí, ó. O Campeonato Gaúcho está batendo a porta. Olha aí, essa aí é a tabela do Campeonato Gaúcho. No sábado nós começaremos com Caxias e Grêmio no Estádio Centenário, às 16h30. Ainda no sábado teremos Inter e Juventude no Beira-Rio às 19 horas. No mesmo horário, São Luís enfrenta o Ipiranga no estádio 19 de outubro. Estes são os confrontos de sábado. E agora pulamos para os de domingo. Dá uma olhada aí. Teremos Brasil de Pelotas e Aimoré às 16 horas no estádio Bento Freitas. Também às 16 horas no Novo Hamburgo e Avenida. O Novo Hamburgo enfrenta o Avenida no estádio do Vale. E para fechar o domingo com chave de ouro, o Esportivo aqui de Bento Gonçalves enfrentará o São José no estádio da Montanha às 19 horas aqui em Bento Gonçalves. Este bloco esportivo aí tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Na Rua Joaquim Pedro Salgado, aí bem perto do Shopping La América, ao lado do Shopping La América, tá? Bom, foi publicado no início da semana no Diário Oficial do município de Bento Gonçalves o edital para concurso público para agentes de combate à endemia, agentes comunitários de saúde e odontólogo. O odontólogo tem a função de analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais para a complementação de diagnósticos. Essa é a função. As provas serão aplicadas a princípio no dia 26 de março. A taxa de inscrição varia de 130 a 180, dependendo do nível escolar especificado. O salário mensal para agentes de endemias está fixado em R$ 2.640. Mais insalubridade. Igualmente para agentes comunitários de saúde, para as 40 horas semanais. E para o odontólogo, com 20 horas semanais, 3.576. Viu como vale a pena estudar? Odontólogo, 20 horas, 3.500. O agentes de endemia, 40 horas, 2.600. Mas tá valendo, né? As inscrições do edital você encontra no portal do Jornal Últimas Notícias no YouTube. Mas não pode esquecer de colocar na descrição da sua procura Ednei Paine. Lá na descrição do vídeo todas as informações sobre essa publicação, o edital, as inscrições estão todas lá, tá? Ontem foi contabilizado o 5º homicídio violento em Bento Gonçalves. A vítima foi identificada como Roque dos Santos da Silva da Costa. A desventura foi registrada por volta das 13h30 de ontem, dia 18, próximo ao viaduto da Embrapa, no bairro Juventude. O homem tinha 33 anos. Ele foi morto com uma facada na região do coração. De acordo com a polícia, Roque tinha diversas passagens pela polícia. A polícia investiga as circunstâncias e motivação do crime. Vamos a um pequeno bloco comercial, pessoal. E na sequência aí nós voltamos.
Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Esse jornal tem um oferecimento de Natal Fitness. Lá você encontra acessórios esportivos aí de diversas marcas, camisas, um monte de coisas bem legais ligadas ao esporte, você acha lá, tá? Harmony Sonorizações, fazendo da sua festa uma super festa. JS Computadores, que tem os melhores profissionais para trabalhar com informática aqui na região. Informática é coisa séria. Se você ligou seu computador e não funcionou, ligue para o Jefferson, 984-29-6085 ou vá até Isidoro Cavedão 763, Sala 1 no bairro São Roque, lá você acha JS Computadores. Toda semana estamos disponibilizando aí no YouTube do Jornal Últimas Notícias um link onde você pode ver ao vivo todo o desdobramento do caso Rafael Winks. E ontem saiu o veredito do caso, né, onde a mãe foi acusada de dopar e depois matar o seu filho com asfixia, seja ele em partes com uma corda de varal e também com as mãos. Foi isso que a perícia concluiu aí diante das provas. E só para encerrarmos essa série de reportagens, ela foi condenada a 30 anos de prisão, tá, pessoal? Quer rever esses casos? Entra lá que tem os endereços aí bem legais aí para você ver aí como foi o desdobramento desse caso. A imagem de fundo do jornal de hoje é do banner da festa que se inicia hoje às 18 horas, Bento em Vindima 2023, e se estenderá até o dia 19 de março e transformará a Via Delvino em uma ampla programação gastronômica e cultural. O ano passado teve até pisa de uva em frente à prefeitura. A pisa de uva é que os nossos antepassados aí não tinham essas máquinas de moagem de uva. Eles pisavam em cima dela e separavam aí o suco do mosto, né? Uma verdadeira terapia. Para você que nunca fez isso, tá precisando largar o estresse? Tem que fazer a pisa da uva. Uma programação intensa que fará você viajar no tempo. Você quer conhecer toda a programação? Entra aí no portal do Jornal Últimas Notícias, lá no YouTube. Lá terá um link com toda a programação, tá? O que você faz? Entra no YouTube, escreve jornal... Escreve não, dá na pesquisa, né? Digita Jornal Últimas Notícias com Ednei Paini e lá você vai ter todos os jornais aí nessa linha do tempo. E lá você pode, então, ver as edições passadas. É um monte de coisa bem legal, você vai achar lá, tá? Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Aguardamos vocês na próxima edição, amanhã. Até lá!